Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui para a nossa última aula dos 10 mandamentos, portanto, estamos no 10º mandamento. Estamos finalizando essas aulas, né? Já está aí o aviso de que começaremos as aulas sobre a Confissão de Fé de Westminster, que todo mundo que quer fazer classe de catecúmenos deve prestar atenção a essas aulas aí, tá bom? Serão as aulas para os catecúmenos também, tá? Então, a gente veio olhando os 10 mandamentos aqui na perspectiva de uma dupla ética, né, de não só evitar fazer algo, mas também de fazer alguma coisa, né, tendo o amor como fundamento da lei. Portanto, nós temos que expressar esse amor por meio de atitudes, não simplesmente por meio de indiferença ou da falta de atitudes, tá? Esse é um princípio que a gente vê no apóstolo João, lá na primeira epístola, né, quando ele diz que nós não devemos amar só de palavra, mas de fato e de verdade. Então, por isso que a gente entende que o amor ele vai exigir atitudes, ele vai exigir de nós algumas ações, tá ok? E nesse último mandamento, nós vamos trabalhar um pouco a ideia, nós vamos perceber que aquele pensamento de que Jesus ele não reinterpretou a lei, ou ele não mudou a lei, mas ele trouxe mais peso à lei, ele não é muito correto. Quando Jesus aplicou a ideia de que não adianta você dizer que não adulterou porque você não transou com a mulher do outro, você não teve relações de algum tipo indevido com o marido da sua próxima. E que, portanto, se você já pensou indevidamente, você já pecou, já é réu de adultério. Se você odiar o seu irmão no seu coração, você já é réu de adultério. Algumas pessoas têm a impressão de que essas coisas são novidades que Jesus traz, mas nós vamos ver justamente no último mandamento que não é bem assim, tá? A questão é que o 10º mandamento ele já deixa claro que não adianta você viver de aparências, tá? Não adianta você querer viver só com aquilo que você está mostrando para as pessoas. O 10º mandamento, que é o não cobiçarás, mas não é um não cobiçarás simplesmente de uma forma solta. É interessante quando a gente lê o mandamento, nós vemos que ele repete algumas questões que seriam cobertas, em princípio, pelos outros mandamentos. Quando ele diz, por exemplo, aqui, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então a gente vê a ideia de adultério, a gente vê a ideia, por exemplo, do furto, né, do roubo, nisso daí. Por que repetir essas coisas, né? Por que trazer de novo a questão, por exemplo, do adultério e a questão do furto, se já foram cobertos no outro mandamento? A questão justamente é essa. A questão é que nós compreendamos que o mandamento ele está querendo ir mais longe do que aquilo que aparece. Ele quer trabalhar as questões do coração. Primeiro aí, para entender isso, é a própria compreensão da palavra cobiça, né? Cobiça, tahemid, ela significa um desejo, algo que dê prazer para você, tá? Em princípio, dá uma ideia de luxúria, tá? Um prazer descontrolado, um prazer indevido, né? E a ideia da cobiça, de você desejar o que é alheio, esse desejo refreado pelo que é alheio, tá? Você está de olho no que é do outro, né? Nesse sentido, ele ganha necessariamente significados bem negativos, tá? Porque, em princípio, falar de algo que se tem desejo, que dê prazer, não é necessariamente errado, né? Se você deseja a sua esposa, se você deseja o seu marido, isso é algo correto. Se você deseja comer algo gostoso, por exemplo, e isso lhe dá prazer, é algo correto. Não há problema algum nesse sentido. A palavra agora para próximo, né, agora trabalhando ela todo nos 10 mandamentos, eu deixei para o final, esse rea tem referências múltiplas, né? Alguém que é íntimo, né? Uma companhia que seja feminina, o outro, né? Então, a definição de próximo que a gente deve usar, eu entendo que deve ser a que Jesus coloca quando lhe perguntam, né? Senhor, quem é meu próximo? Né? Que aí ele vai trabalhar lá, Lucas,
capítulo 10, né, a partir do verso 29 até o 37. Se você nunca leu essa passagem, dá uma lida aí, vai dando uma folheada, porque é uma passagem muito conhecida, né? Aquela parábola do bom samaritano, que várias pessoas se aproximam de uma pessoa ferida no caminho, deixada no caminho, e nenhuma delas ajuda, cada um com suas razões deixa o sujeito ferido de morte lá no caminho. Até que vem um samaritano que pega este homem, leva até uma hospedaria e paga pela sua recuperação, pelos cuidados que devem ser aplicados sobre ele. E aí Jesus questiona: quem é o próximo, né? Quem foi mais próximo dessa pessoa? Aquele que usou de misericórdia. Então Jesus está dizendo que próximo é aquele de quem nós nos aproximamos. Que a nossa dificuldade de vermos alguém como próximo, alguém como alguém importante para nós, uma pessoa como alguém importante para nós, é a nossa falta de misericórdia. O problema não está no distanciamento dos outros, o problema não está na localização geográfica dos outros, na origem dos outros, o problema está na nossa falta de misericórdia. Então, isso é importante que nós entendamos, porque como o espírito da lei que a gente vê lá em Levíticos 19, 18, é o amor, vamos ler esse texto, né? Porque é interessante que as pessoas costumam pensar que foi Jesus também quem começou com a ideia de amar o próximo, tal. Foi no sentido de que ele é Deus e o Antigo Testamento é a revelação dele, né? Mas estou falando, obviamente, no momento em que ele encarna, depois que ele encarnou. Aí lá em Levíticos 19, 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, o espírito da lei é o amor. Sendo assim, eu não posso ter uma visão de próximo muito restrita. Uma visão de próximo que a gente fique fazendo essa acepção de pessoas e tudo mais. É interessante isso, porque Deus ele pode escolher quem ele vai amar, quem ele vai aborrecer, quem ele vai salvar, quem ele não vai salvar. Deus ele tem essa prerrogativa. Eu, como servo, eu, como ser humano, eu não tenho essa prerrogativa. Então, ele me ordena amar simplesmente. Eu não tenho alternativa, eu não tenho outra coisa que fazer a não ser obedecer ao Senhor. Ele sabe quem é quem, ele pode escolher. Eu não faço essa escolha. Meu próximo é meu próximo. E Jesus nos evangelhos deixa isso claro quando, por exemplo, que ele diz que é para orar pelos inimigos, quando ele diz que se te pedirem uma túnica, entrega também a capa, se te pedirem para andar uma milha, anda duas. Quer dizer, Deus está demonstrando, através dessa palavra de Jesus, que para sermos perfeitos como Ele é perfeito, nós devemos amar como Ele ama. Quando Ele nos ama, Ele está amando inimigos, porque nós nascemos seus inimigos. Quando Deus nos salva, Ele está salvando alguém que era seu inimigo. Tá? Então, fica claro que Jesus está demonstrando aí que o nosso papel é amar até aqueles que nos tratam mal. Então, nós não temos muita alternativa, não, é amar. Então, todos têm de ser trabalhados dentro dessa perspectiva como sendo o nosso próximo. Tá? Eu não posso colocar as pessoas em caixinhas e dizer vou agir bem com esse e esse aqui eu vou agir mal. Tá? Todos devem ser trabalhados como pessoas, e o grande fundamento disso é o fato de que todas as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Se eu creio nessa realidade bíblica, nessa forma de criação, eu não posso, de modo algum, tratar as pessoas de qualquer forma ou de qualquer meio. Tá? Eu preciso entender que elas são minhas próximas, feitas à imagem e semelhança de Deus. Se eu amo a Deus, eu devo amar o meu próximo. E, portanto, dedicar os cuidados que o mandamento está me ordenando ter ao meu próximo também. Tá? Então, o que o mandamento está proibindo é o desejo, é o afeto indevido do coração. Tá? O coração é que importa. Veja, cobiça, ela não é exercida pelas suas mãos, ela não é exercida pela sua fala, simplesmente. Ela é revelada por meio dessas coisas, muitas vezes. Mas ela pode ficar guardadinha lá no coração. Você está cobiçando a vida do próximo, você está cobiçando a mulher, você está cobiçando os bens. Isso pode estar guardadinho lá. E ninguém ficar sabendo de coisa alguma do que está acontecendo. Tá ok?
Então, o que a lei está dizendo é que o que está no seu coração também vale. Tá? O que vai dentro de você sempre importou, sempre foi um problema para a sua relação com Deus. Não adianta você simplesmente não matar o irmão, mas odiá-lo e trucidá-lo na cabeça, cortar sua cabeça não sei quantas vezes por dia, imaginando, sonhando aí com o momento que você vai bater nele ou fazer alguma coisa contra ele. Você está pecando diante de Deus. Então, essa noção de que foi Jesus quem trouxe o peso para as questões internas, fugindo das aparências, né, que era uma questão muito importante por causa dos fariseus, que viviam muito de aparência, não tinham um real apego à lei de Deus, justamente porque não cuidavam no seu coração. Jesus dizia que eles eram como sepulcros caiados, né, por fora bonitinho, branquinho, mas por dentro só podridão. Então, a lei de Deus já trazia isso. A lei de Deus já deixou claro que o que vai no coração importa sim, tá? Então, o que esse mandamento exige de nós é que nós cuidemos do nosso coração, tá? Ao passo que os outros mandamentos exigiam como atitude positiva algo que você dedicava a Deus, algo que você dedicava ao próximo, a atitude positiva desse mandamento é que nós cuidemos do nosso coração. Não é uma coisa diretamente voltada aos outros, a alguém de fora, mas é voltada a nós mesmos. Então, quando que eu penso em mim mesmo? Quando eu penso que eu preciso cuidar do meu coração. Quando eu penso que eu preciso zelar para que ele não ande indevidamente. Então, o que Jesus trouxe, na verdade, não foram novidades. Foi o ensino correto, a interpretação correta da lei de Deus. Né? A gente vê ali Jesus falando: ouvistes o que vos foi dito, eu, porém, vos digo. Então, o que Jesus está colocando aí? A lei tem sido colocada e ensinada para vocês dessa forma. Mas, na verdade, é assim. Tá? Lembremos, por exemplo, que o povo naquela época, os fariseus e tudo mais, eles inventaram uma forma de desobedecer a lei de Deus, que me manda honrar pai e mãe, mas eles inventaram aquela história do Corban, porque isso é dedicado ao Senhor, como uma forma de você desobedecer aos seus pais. Quer dizer, eles dissimularam uma espiritualidade para te dar meios de desobedecer os pais, de desonrar os seus pais, tá? Mas vamos lembrar aqui então, por que a questão do coração é tão importante, né? Mateus capítulo 7, aliás, perdão, Marcos, né? Marcos capítulo 7, a partir do verso 21, cadê aqui? Até o verso 22, né? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então, perceba, o que Jesus está falando? Por que você mata? Por que você rouba? Por que você idolatra? Por que você não guarda o dia do Senhor? Por que você desonra seu pai e sua mãe? Por causa do seu coração. Começa no seu coração. Se nós lembrarmos de Eva, por exemplo, começou tudo no coração dela, no entendimento dela da vida. Lembrando que a palavra coração, na Bíblia, ela não tem essa conotação do órgão que bombeia o nosso sangue aqui dentro de nós e tal. A Bíblia não está falando disso simplesmente. A Bíblia está colocando a inteireza do nosso ser, incluindo as entranhas, né? Muitas vezes a palavra lev, no hebraico, que é coração, ela tem a ideia de entranhas, daquilo que vai por dentro. Então, quando o hebreu ele usa essa palavra, ele está falando da sua identidade, está falando de quem você é, da fonte do seu ser, do fundamento da sua existência. Dentro desse fundamento de existência, que é o seu coração, é que brota todo o desejo maligno, toda vontade sexual ilícita, o desejo pelo que é do outro, e aí você vai lá e rouba o que é do outro, como foi lá com Eva, como eu iria explicar. Eva começou a trabalhar longe dos caminhos de Deus o seu pensamento, quando ela acrescenta a ordem de Deus. Não devo nem tocar, Deus havia dito só para não comer, mas ela diz não vou tocar. Esse acrescentar de coisas já é o seu coração trabalhando por conta própria.
E a partir daí, ela passa a aceitar a versão da serpente, e perceba que o texto vai dizer que Eva olhou para aquele fruto, que agora há pouco ela disse, se eu comer eu vou morrer, agora ela olha para o fruto e vê que ele é bom para dar alimento e para dar entendimento. Então perceba como é do coração que procedem as coisas, foi do interno, foi do íntimo de Eva, foi o raciocínio de Eva que mudou e mudou toda a situação do que estava acontecendo ali e o rumo do entendimento dela das coisas, o que acabou trazendo a ela a atitude de fato de comer. O comer o fruto proibido é que foi a consumação daquilo que se iniciou no coração de Eva. Então, o mandamento está deixando claro que eu devo tomar conta do meu coração. Aí a gente percebe que, se a gente olhar para o Evangelho, várias passagens vão mostrar do que nosso coração é capaz, né? O que nós temos que evitar disso tudo, né? Por exemplo, Mateus 5, agora Mateus de verdade, né? Mateus 5, a gente vê Jesus aí falando do assassinato. Qual é a interpretação correta do assassinato? Como é que a gente liga isso ao nosso coração? Mateus 5, 21, 22 também. Ouvistes o que vos foi, que foi dito aos antigos: não matarás, e o que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Né? E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então veja como o cuidado, a imagem, a reputação do seu irmão. Você vê, Jesus ele não trabalha só a perspectiva, inclusive, do assassinato, mas também do modo como você trata o irmão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Ficar chamando o irmão, xingando o irmão, é digno de réu o fogo do inferno. Tá? O roubo, por exemplo, também, Jesus vai falar contra. Agora lá em Marcos 12, 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. Tá? Diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Perceba 2 questões, 2 aspectos do coração aqui. Primeiro, a aparência ao jogarem grandes sacos de dinheiro, mas que no fim das contas era só do que sobrava. Eles não estavam de fato fazendo uma atitude de amor e abrindo mão dos seus bens aqui. Eles estavam roubando ao Senhor, eles estavam furtando ao Senhor. Acabei pulando adultério, a gente já volta. Mas eles furtam ao Senhor por não dedicar o dízimo que deveriam dedicar, e ao mesmo tempo furtam daquela viúva pobre, porque para a lei o pobre não dá dízimo, o pobre recebe a ajuda do dízimo, né? A gente até tem uma dificuldade nas nossas leis brasileiras, que dependendo do tipo de ajuda que você dá para um pobre, ela é proibida por lei, não pode tirar dinheiro do caixa da igreja para alguns tipos de ajuda. Mas em princípio, o pobre era socorrido pelos dízimos também. Tá? Por isso, na igreja, nós temos o ato de esmolar. Né? Havia um dos momentos, por exemplo, dentro da liturgia de Calvino, em que havia a esmola. Era para entregar aquilo que era necessário, uma ajuda para os pobres. Né? Então, o roubo é contemplado aí no Evangelho. Jesus manda a gente cuidar disso daí. Olhar como a gente olha para o nosso dinheiro aí, que a gente pode estar roubando do próprio Deus. Com que base você está dizendo isso, pastor? É só ler Malaquias. Tá? Malaquias, Deus vai trabalhar o dízimo na perspectiva do roubo. E está roubando a Deus. Tá? Existe uma forma de você roubar a Deus, que é não dar a Ele aquilo que lhe é devido, aquilo que pertence a Ele. Tá ok? O outro ponto, adultério, que a gente passou aí, né, que está em Mateus
No mesmo capítulo 5, versos 27 e 32, diz: Ouvistes o que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Tá? Deixa eu só ver se eu não estou passando. Não, vamos embora. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se te perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o enfermo. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, Jesus ele vai além das questões de simplesmente adulterar, de você cometer um ato sexual ilícito, né? Traz isso ao coração, mostrando que ali você já está pecando, tá ok? E se os teus olhos têm te levado, você não fez um pacto com seus olhos e você tem colocado seus olhos sobre donzelas, o que Jesus diz? É melhor você lançar fora, tá? A ideia é que você corte aquilo que você te faz pecar. Por exemplo, você tem um ídolo. O que você faz com idolatria? Você derruba o altar. Você tem um ídolo na sua vida? Corta o altar desse ídolo na sua vida aí, tá? Então, essa é a ideia. Se você tem alguma coisa que te faz pecar, corta essa coisa fora, tá? O outro aspecto é que ele começa a tratar que esse adultério pode nascer no seu coração por você repudiar, tratar mal, não cuidar, não zelar da sua esposa, né? Eu acho muito impressionante que aqui Jesus está falando dessa relação sexual ilícita, que muito possivelmente eu sou mais inclinado a essa interpretação de que ele está falando daquele caso em que que um homem casa com a mulher, vê que ela não é virgem, ou seja, que ela já era de outro já tinha se unido como uma só carne com ela, e a repudia então, lhe dá a carta de divórcio, está repudiando, está liberando. Mas por quê? Porque ele entende que ele nunca esteve casado e inocentemente ele foi manter relação sexual com aquela mulher. Ela já era casada com outro. E que seria essa a razão do divórcio, né? Seria nessa situação. Se ele dá a carta de divórcio a essa mulher que já teve relações com outro camarada e por isso ele deu a carta, se um terceiro camarada aparece na história, você está colocando ela e dá mais adultério, tá? Qual que é a questão aqui? O que é interessante a gente lembrar da história de José um pouco. José ele não conseguiu, em princípio, ficar com Maria quando ele pensou que Maria estava nessa situação. Bom, se ela está grávida, não é de mim. Então, eu teria de repudiá-la. Mas o que José, amando Maria, o que José fez? Ele ia encobrir o que ele pensava ser pecado de Maria. Ele ia fugir. Ou seja, todo mundo ia pensar que José engravidou a mulher e deu no pé. Até rimou. Mas e ele ia ficar como o mau moço da história e ela como abandonada da história. Ainda que tenham cometido o erro de terem tido relações antes de oficializarem o que eles estavam fazendo ali. Mas o que nós precisamos entender é que José queria preservar a imagem de Maria. José queria dar a Maria uma outra condição de vida, e ainda que ele não conseguisse ficar com ela, ele iria deixar como ele sendo o mal da história. Entende? Então, ele está vivendo dentro desse contexto, dessa questão da mulher que que teve relações fora, é descoberta quando casa e que já teve relações fora. Então, esse marido faz algo contra ela, de certa forma, que é repudiar. Tem direito de fazer isso. Por outro lado, o que José pediu, fez o quê? Foi encobrir. O que Jesus está colocando aqui é que você não necessariamente precisa repudiar sua mulher e dispor ela e outros a mais adultério. Muitas vezes você pode perdoar a pessoa e, por amor, encobrir esse pecado dela. Não é concordar, não é deixar, não é achar que tá bom, não é dizer que é só menos, mas
você já teve relações, você já se casou, e você pode, amando essa pessoa, não contar nada. E é uma questão entre vocês e Deus. Então, Jesus muitas vezes está colocando como o nosso coração é duro, porque foi exatamente por isso que Moisés deu carta de divórcio, por causa da dureza do nosso coração. O que muitos homens faziam na impossibilidade de se separar porque casou agora com uma mulher que ele sabe que não era dele, já era de outro? Matavam. Então, para que a mulher não morresse, foi dado carta de divórcio, repudiar a mulher. Mas isso a expunha e deixava a mulher nos lençóis, em péssimos lençóis, obviamente. Então, era um ato de misericórdia, sendo que você já entrou na situação, então deixa, cuida dessa mulher agora. Não solta ela para que não venha mais adultério e não larga ela para ela parecer alguma coisa, para ela ficar aos olhos da sociedade como uma adúltera, simplesmente. Então havia esse aspecto interessante aí. O falso testemunho, também lá em Marcos capítulo 12, versos 33 e 37, a 37, Jesus vai dizer, e é isso mesmo. E que amaram, disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele não é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os vossos locais sacrifícios. Vendo Jesus que havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não está longe do reino de Deus, e ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou, como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor, o meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha o mesmo Davi, chama de Senhor. Irmãos, não é esse o texto. Não é esse o texto. Eu acho que é lá do verso do capítulo 5 de Mateus. Me perdoem aí a má autocolocação. Eu preciso acrescentar aqui, que é do capítulo 5, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Dos juramentos, é isso mesmo. Também ouviste o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem pelo Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que dizes tu passar vem do maligno. Há um intento, muitas vezes, do nosso coração de nós tirarmos a responsabilidade de cima de nós. Então nós juramos pelas coisas dos outros, pela terra que pertence a Deus, pela cidade que é de Deus, pelos céus onde o Senhor habita. A gente faz juramentos empenhando não a nossa palavra, mas empenhando os outros. Se alguma coisa acontecer, desconta lá no outro. Aquele que era o penhor, né? Jesus está dizendo, não coloque a sua boca. A sua palavra, o seu testemunho, ele deve ser verdadeiro. É sim ou não. É sim ou não. Quem está garantindo essa palavra? Sou eu, não é Deus, não é a terra, não é Jerusalém, não é o templo. Sou eu que estou garantindo isso. Eu estou falando a verdade. Tá? Então, é para você não usar isso. Isso traz a ideia de um falso testemunho, porque se você não é capaz de firmar aquilo que você diz, então você não deve dizer. É falso o que você está fazendo. Outra questão é, então, honrar pai e mãe. Agora, esse aqui, eu gosto muito disso aqui, que eu citei mais cedo, que é a ideia, a questão do Corban. Marcos, capítulo 7. Tá ok? Eu tentei botar na ordem dos mandamentos, né? Podia ter posto na ordem dos textos, como eles aparecem, mas eu preferi seguir a ordem dos mandamentos. Aí, Marcos capítulo 7, verso 1 a 15. A gente vê, ora, reuniu-se Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem.
E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de corpos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e escribas, porque não andam os discípulos de conformidade com as tradições dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se o homem disser a seu pai ou sua mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor, então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Tá? Então, o que Jesus está mostrando aí? Que a tradição dos fariseus ela era inútil, pecaminosa e contrária à lei. Eles queriam obrigar os discípulos a obedecer uma tradição que ela era contrária à lei. Então, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Ou seja, o que sai do homem, da boca sai do que o coração está cheio. Nesse sentido que Jesus está falando. Então veja aqui, o Evangelho nos ensina, aquele Evangelho que nos ensina que o que está no coração é que me contamina, que eu devo honrar pai e mãe. Onde começa a desonra do pai e da mãe? No seu coração. Então, cuidado com as suas cobiças, cuidado com aquilo que você deseja. Você acaba desonrando pai e mãe. A idolatria, Mateus 6, 24. Não podeis servir a dois senhores, porque ou se devotará a um e aborrecerá o outro, ou aborrecerá um e se devotará ao outro. Quer dizer, não podeis servir a Deus e as riquezas. Tá? Então, nosso coração precisamos entender isso, ele vive nessa batalha por senhorio. Quem é que comanda o nosso coração? Quem é que manda em nossas vidas? Então, a fonte do nosso ser precisa ser muito bem zelada, né? De tudo que se pode guardar, guardar puro o coração. Questão das imagens, né? Lá em Mateus 6, capítulo 1, é muito interessante que Jesus ele vai trabalhar essa perspectiva de nós vivermos de imagem, né? Fazermos imagens. No caso aqui, ele não está falando, obviamente, da imagem como fala no mandamento, no segundo mandamento, de não fazer imagens ou esculturas. Mas a ideia do mandamento, como nós vimos no estudo anterior, que não está disponível na internet, aqueles que não são da igreja de Valinhos, é que a questão da imagem é você perder a noção da transcendência, é você querer manipular as coisas, é você querer ter um controle sobre as coisas. E quando Jesus fala dessa questão da justiça própria, de você querer transmitir uma autoimagem de alguém que é justo, não sendo e tudo mais, é você vivendo de aparência, é você querendo falsear uma justiça, é você querer tornar palpável algo que deveria estar no seu coração. Tá? Algo que deveria ser, ter um princípio espiritual. Então Jesus nos ensina a não vivermos dessas imagens, a não vivermos desses ídolos que é, por exemplo, o temor de homens. Quando eu quero que as pessoas me vejam de uma forma, quando eu quero que as pessoas pensem que eu sou alguma coisa, tá? E dizer o nome de Deus em vão, né? Em Mateus 7, versos 21 a 23, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim,
os que praticais a iniquidade. Então, é inútil você dizer o nome do Senhor de qualquer forma. Você não pode sair dizendo o nome de Deus em vão, e Deus não tem por inocente quem o faz. Não adianta você dissimular um relacionamento com Deus. Quando Cristo diz nunca vos conheci, ele está usando a palavra conhecer aqui de uma forma hebraística, ou seja, é aquele conhecer relacional, né, que a palavra yadá tem no hebraico, a ideia de que você conhece alguém por relacionamento, por proximidade, há afetos envolvidos ali nisso. E Jesus está dizendo, eu não tenho afeto por vocês, eu não tenho relacionamento com vocês, eu não tenho proximidade com vocês. Não adianta você dizer Senhor, Senhor. O caminho de quem diz Senhor, Senhor de modo vazio, de modo vão, empenhando o nome de Deus em obras que não são deles, como nós vimos que se trata o mandamento sobre dizer o nome de Deus em vão, em você colocar a palavra de Deus ou as coisas de Deus na vaidade dos seus próprios planos e desejos, e nós vemos Jesus aqui trabalhando essa mesma ideia. Ah, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. Em meu nome vocês não fizeram nada, porque eu nem vos conheço. Tá? Então Jesus repreende aqui esse uso em vão. E em Marcos, capítulo 2, versos 23 a 28, Jesus ensina, traz o ensino verdadeiro sobre o sábado. Ele vai dizer, ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus, vê por que fazem o que não é lícito nos sábados? Mas ele lhes respondeu, nunca lestes que Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, Jesus está ensinando a perspectiva correta do dia do Senhor. Nós não estamos aqui para servir esse dia está aqui para as nossas necessidades. Necessidades espirituais, né? Não é um dia para você fazer o que você quiser, o dia que você separa para Deus. É um dia para você se dedicar ao Senhor, cultuar ao Senhor, fazer a obra de Deus. Não é dia para você cuidar dos seus afazeres. Mas Jesus está fazendo algo simples aqui, que é comer. Jesus está cuidando. E eles olhavam o quê? Eles estão colhendo. Não, aí Jesus busca justamente o exemplo de que, mesmo comendo o pão que não era devido, Davi não recebeu qualquer punição da parte de Deus, porque ele tinha necessidade daquele pão. Ele não estava cobiçando aquele pão, ele estava precisando daquele pão. Da mesma forma, os discípulos, eles não estão trabalhando visando ter lucro, visando ter ganho, qualquer outra coisa. Eles estão simplesmente comendo. Jesus demonstrou ao ensinar a verdade sobre o sábado, sobre o qual ele é Senhor, e ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. Por isso temos o domingo como referência de dia do Senhor, porque foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Mas ele está trabalhando aqui, colocando aqui justamente um sentido correto do sábado. Tá? Um dia para que eu efetivamente faça a obra de Deus, um dia para que eu efetivamente cuide das questões necessárias, e é um dia que existe porque o homem precisa dele. Tá? Não é o sábado que precisa de nós, não somos nós que estamos aqui para servir ao sábado. Então, Jesus demonstra aqui vários pontos do Evangelho em que ele simplesmente liga o coração, liga as suas inclinações aos outros mandamentos e vai demonstrando e trabalhando. O que havia no coração, por exemplo, dos fariseus ao questionarem gente que estava simplesmente comendo? Há uma falta de misericórdia enorme. Há uma falta de amor ao próximo. Eles estão comendo, eles não estão colhendo, simplesmente. Né? Como na situação lá do jovem cego, que ao invés deles louvarem e bendizerem a Deus e ficarem felizes porque um jovem que nasceu cego agora podia enxergar, não, eles só ficavam instigando, querendo calar a boca do jovem, não querendo dar nenhum tipo de lugar para que Jesus pudesse ser exaltado ou pudesse ser reconhecido como Messias. Essa era a preocupação verdadeira deles, era isso que eles estavam atrás. E isso estava no coração deles, não o amor ao próximo. Tá? Então,
O que a lei cobra, portanto, é que nós sejamos santos e éticos, tá? Santos e éticos. O Levítico capítulo 20, né, nós vamos ler como isso tem a ver com o Antigo e com o Novo Testamento, né? Tem gente que gosta de dizer que o Antigo Testamento já era, né, que isso não é coisa da igreja. É sim, queridos, é sim. Quem nos ensina a não matar o próximo começou falando foi a lei, Jesus, né? Mas vamos lá, a gente trata dessas picação de fumo e outra situação. Picação de fumo é fumaça, é falar coisas vazias e sem fundamento. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Perceba a ideia do ser e não do simplesmente fazer. Não é simplesmente praticar o que é correto, mas é ser. O intuito da lei é que aquilo que você faz tem de ser fruto do que você é, senão serão apenas aparências e, portanto, aquilo que você faz, de fato, não é obediência, é outra coisa, tá? O que vai ser? Só pulando ponto aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó, a aparência produz seus frutos terrenos. Ou seja, se você faz as coisas de Deus, se você ora, se você dá esmolas com o fim de ser visto, Jesus está dizendo o quê? Quando os homens te virem, você já tem a sua recompensa, você já tem o que você está procurando, né? Verso 5 aqui de Mateus 6. Não pôde fazer ali... Opa, pulei lá para Marcos, perdão. 6,5, né? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Ou seja, se tudo que você quer ser visto é viver de aparências, quando as pessoas enxergarem a aparência que você quer mostrar, é isso que você vai ter. Era isso que você estava buscando, eles te viram, pronto, acabou ali os efeitos das suas ações, tá? Mas Deus quer que nós sejamos algo. E aí, portanto, o que deve acontecer com aquele que realmente crê? O que deve acontecer para que nós possamos ter uma vida verdadeiramente santa? Eu gosto muito do fruto do Espírito, né? Que está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versos 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tá? Então, a verdade da lei de Deus, que é a mesma verdade do Evangelho, é que você seja alguma coisa, que você cuide do seu coração. Não basta você não simplesmente matar, não roubar, não adulterar, diretamente falando. Não basta simplesmente você não ter uma imagem esculpida. Lembremos que Ezequiel nos fala dos ídolos do coração. Não basta você ter essas coisas simplesmente de aparência. A mim você pode enganar, né? Eu, com essa cara de tonto aqui, qualquer um engana mesmo. E eu não vou ficar atrás investigando a sua vida para saber o que você está fazendo, se é verdadeiro ou real. O que você disser para mim, eu vou acreditar. Mas diante de Deus não tem como, ele vê o coração. Ele sonda os corações. E que, portanto, não basta simplesmente você viver da aparência diante de Deus. Você obedece à lei de Deus diante de Deus. Você vai não ter outro Deus, você não vai fazer imagens, você não vai dizer o nome de Deus em vão, você vai se lembrar do dia do Senhor, você vai honrar o teu pai e tua mãe, você não vai furtar, não vai adulterar, não vai matar, não vai adulterar, não vai cobiçar, não vai fazer nenhuma dessas coisas por amor a Deus. Você não vai dizer falso testemunho por amor a Deus. E aí as coisas virão do seu coração. E como é que é isso? Como que a gente tem isso que a mensagem do Evangelho nos traz? É a ideia do fruto do Espírito. Tá? O fruto do Espírito é o que vai demonstrar e vai trazer resultados na sua vida de modo que a sua prática reflete verdadeiramente o que há dentro de você. Tá? Não vão ser palavras bonitas de falsidade, vão ser realidades de alguém que ama,
de alguém que é bom, é benigno, de alguém que é longânimo, de alguém que é alegre, enfim, que tem os frutos do Espírito Santo, tá? Eu espero que essas aulas sobre os 10 mandamentos aí para a igreja, os irmãos aí da igreja de Valinhos, né, tenham sido muito proveitosas. Eu espero em Deus que isso tudo tenha abençoado você e que você possa ter aprendido a não só evitar, como fazer aquilo que agrada a Deus, tá? Lembrando sempre que o princípio da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, tá bom? Deus abençoe você. Vejo você logo mais no culto. Se Deus quiser, hoje às 19 horas nós conseguiremos. Nosso irmão Eduardo e eu, a gente trabalhou aí e tentou adiantar um pouco as coisas para que nessa semana não ficasse nenhum furo. Deus abençoe, meus queridos. Vamos orar? Amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por mais uma aula que podemos ter. Te bendizemos, Senhor, porque tu nos ensinas, ó Pai, a cuidar por inteiro do nosso ser. Ajuda-nos a não vivermos uma vida de aparência. Ajuda-nos a não vivermos uma vida que se contenta com o que os homens veem de nós, mas que saibamos todo o tempo que estamos diante de Deus, que saibamos em todo o tempo que a Ele servimos e a Ele damos conta de nós mesmos, Pai. Tem misericórdia de nós, eu lhe imploro no nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, até mais. Deus abençoe a todos.